O Adeus é mais um trabalho que a Zózima Trupe constrói em parceria com outros grupos, outros coletivos. A gente começou isso com a Iracema Viracema, de alguma forma a Cobradora também, o Show da Poli, que é um trabalho que nasce, né, não dentro da Zózima Trupe, mas em diálogo com outros artistas. E o Adeus nasceu desse encontro com o Coral Leste, que é um coral lindo, um coral periférico, que já tinha dentro do seu cerne ali esse desejo, de alguma forma, de democratizar e descentralizar esse acesso ao canto lírico. E isso vai muito de encontro com o que a Zózima Trupe vem desenvolvendo com o seu trabalho. O Coral Leste nasceu após um desejo de implementar o meu canto e o canto dos meus colegas residentes das periferias de São Paulo, em compartilhar com a gente e com o nosso entorno. E aí a gente conheceu a Cris, a gente namorou, a gente se casou e a gente tem uma linda história juntos, inclusive dentro da música. E aí a gente tem o Coral Leste, que é um desejo dela de ter o Coral Leste desde muitos anos. E a gente está nessa empreitada juntos. Hoje eu sou regente do Coral Leste. Com o passar do tempo, eu fui percebendo no desenvolver do meu trabalho uma necessidade de praticar e de compartilhar com os meus colegas o canto lírico. Nós estamos dentro das periferias e a gente vê o canto gospel, a gente vê os carros passando com o funk, a gente vê as rodas de samba e de longe a gente escuta dentro de um prédio alguém tocando um instrumento, alguém ao longe cantando, mas o canto lírico é pouco. Todo o Coral Leste desde o começo, lá quando a Cris fez uma reunião convidando amigos lá na Aricanduva, e no começo era algo muito escuro, assim, a gente não sabia o que ia acontecer. Ela veio com uma ideia de um coro lírico, eu nem sabia o que era música lírica. Eu sempre morei na zona leste de São Paulo, era da Coab, agora moro na cidade de Tiradentes. Fui conhecer música do jeito que eu conheço, eu toco violoncelo, na Fábrica de Cultura, porque antes eu nunca nem tinha pisado num palco, achei que eu só via essas coisas na televisão, assim. E quando eu cheguei na fábrica eu descobri que eu adoro violoncelo, que é um instrumento que a gente não vê por aí, né? Eu toco, com a Cris eu descobri a música lírica, eu descobri que eu adoro ópera. E o mais importante, que convivendo com eles eu descobri que eu gosto de produzir as coisas, que é uma oportunidade que eu acho que eu não teria em qualquer lugar. Eu tive um encontro, foi uma coisa até inusitada. Quando era bem moleque, estava assistindo televisão na sala, de madrugada estava passando uma ópera, aí eu comecei a assistir e me apaixonei. Foi inclusive um trecho da ópera Pagliacci, que eu me apaixonei pela ópera, falei, nossa, eu gosto muito disso. Aí meu pai comprou o CD, o Pavarotti cantando, então a ópera Pagliacci é Ridi Pagliaccio sulle tue nome la franato ridi delle duol che t'avvelena il cor. Aí é mais ou menos isso. Os cantores, eles saem das periferias de São Paulo para ocupar esse espaço dos grandes teatros. E eu acho que não. Acho que nós devemos aqui cantar com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então nós resolvemos fazer um chamamento em 2017 e apareceu uma galera, gente, a galera que canta, que gosta, e assim surgiu o Coral Leste. A nossa primeira reunião foi no salão do meu prédio. Eu lembro da gente sentado no chão, reunido, falando o que a gente quer fazer. E assim surgiu o Coral Leste, um coral que canta a música erudita, que canta ópera dentro das periferias.
sendo muito bacana trabalhar com um coral que nunca tinha feito teatro, a maioria deles nunca tinha feito uma peça de teatro, e trabalhar no ônibus, trabalhar na rua, né? É um outro canto, é uma outra conexão com o público, e está sendo muito precioso ouvir as impressões deles sobre o trabalho, sobre as atuações deles no Adeus. Mas para mim está sendo uma experiência muito diferente, assim, de tudo que eu já costumo fazer. Porque por cantar em coral, a gente canta em igrejas, em teatros e não ao ar livre. Eu já tive experiência solo de cantar em praças também, mas também pela igreja, nada muito além disso, né? Que é só ficar paradinho e cantar, nada muito além de ficar interpretando, né, muitas cenas, que é algo bem inusitado aí no projeto, a gente se juntar com um grupo de teatro. Eu acho que é o mais interessante, eu nunca tinha trabalhado com um grupo de teatro assim diretamente. A Zózima surgiu como um presente para o Coraleste. O Coraleste, que ainda tinha sua percepção limitada de fazer ópera dentro de equipamentos, mesmo equipamentos públicos nas periferias, ainda equipamentos fechados, né, como as igrejas, como os teatros das fábricas de cultura, CELS, entre outros. E veio a Zózima com essa alegria de trazer a ópera para a rua, né, através do ônibus, o ônibus como um centro cultural urbano sobre rodas. E a gente encarou esse desafio. Está sendo uma experiência maravilhosa, né? Tanto pela temática em si, pela história, pela proposta, por essa junção, né, com o pessoal da Zózima, que acrescentou bastante coisa, estou aprendendo bastante coisa e está sendo emocionante em todos os sentidos, né? Emocionalmente, eu sou uma pessoa né, no teatro eu frequento muito, né, teatro, eu gosto muito. Agora com a pandemia, é claro que a gente não pôde fazer isso, mas eu observo muito, eu gosto de observar as marcações de cenas, eu gosto de observar a iluminação, eu gosto de observar a movimentação dos bastidores, isso em todos os aspectos, né? Então está sendo uma experiência muito gratificante. E o desafio de fazer o Adeus, para mim, é um desafio assim, muito diferente de tudo que eu já fiz. Porque eu sempre trabalhei com música. Eu nunca fiz teatro, mas a música está muito relacionada ao teatro, né? Porque a música é interpretação. E quando eu fui chamada para fazer o Adeus, foi assim algo surpreendente. Primeiramente porque era algo totalmente diferente de tudo que eu já tinha feito. E fazer uma mãe representando todas as perdas que nós tivemos é algo assim que me toca muito e que me emociona muito. E quando eu faço essa mãe, eu faço assim com tanta verdade, que é a dor e o sofrimento de mães, de filhos, de pais, de sobrinhos, de amigos, de todas as pessoas que perderam alguém querido. Eu tive essa perda muito próxima da minha família. Foram 3 pessoas assim muito queridas e isso assim traz muita representatividade nesse momento que eu estou fazendo o Adeus. Então representar essas mães representa tudo que está acontecendo, toda essa tragédia que está acontecendo no mundo. E mostrar essa verdade para as pessoas é algo muito importante. Eu faço um cobrador, narrador, onde eu vou costurando a história. E eu fiquei muito honrado em poder estar representando essa classe dos cobradores, dos motoristas,
que foram um dos que mais sofreram nessa pandemia em relação ao trabalho, à morte. E eu tive a liberdade em poder me transformar durante todo o espetáculo, não só apenas como um narrador, um cobrador, mas em alguns momentos eu era cada pessoa. Que o cobrador é assim, ele está ali no ônibus, mas ele está se transformando em cada pessoa que conta a sua história, que vai trabalhar, ele vê as dificuldades, alegrias, tristezas de cada um que está ali dentro daquele ônibus. Em alguns momentos também do espetáculo eu vejo o narrador como um Deus que está ali observando, chorando, rindo junto com cada um que está sofrendo nesse momento. E durante o processo do adeus, em março, eu tive familiares, 12 familiares infectados pelo Covid. E durante o processo de escrita, em que a gente estava ensaiando, principalmente o segundo ato, foi onde eu tive a perda da minha tia, do meu primo e de um outro primo meu. Então eu perdi 3 pessoas em uma semana. Eu lembro que eu perdi minha tia no dia 13 de março, era um dia que eu tinha que ensaiar o segundo ato. Eu não conseguia ensaiar, eu pedi para não participar desse ensaio naquele dia, era um ensaio virtual. E as músicas em si começaram a mexer muito comigo, então eu tinha no segundo ato que manter distanciamento da situação. Porém, todas as vezes em que eu faço a apresentação, é o ato que mais mexe comigo, porque é exatamente quando eu perdi essas pessoas da minha família de uma forma muito triste. Foi muito assustador. Eu tive até uma crise de ansiedade por conta disso. Eu tive falta de ar devido à crise de ansiedade. Tive que procurar ajuda e fazer esse espetáculo, para mim, hoje, é como se eu estivesse fazendo o que eu não pude fazer, que é enterrar essas pessoas. Às vezes eu sonho com eles sonhei hoje, antes da apresentação, e já sonhei alguns dias antes do ensaio. Então eu acredito que são coisas que acontecem, eu estou ali colocando a minha família, representando a dor do meu pai, principalmente. A dor de tudo isso é uma forma que o espetáculo tem uma parte, tem uma música, uma fala que fala expurgar. Eu estou ali expurgando os sentimentos que eu tenho referente a essa pandemia e a tudo que trouxe para minha família. Eu acho que ele está muito mais próximo, eu penso isso, que ele está muito mais próximo da realidade do que da ficção. Porque aqui a gente está falando, a gente está cantando e a gente está chorando algo que está acontecendo no real, em tempo real. Então, assim, construir esse espetáculo foi muito prazeroso, está sendo muito prazeroso, mas ao mesmo tempo muito doloroso. Porque é algo que a gente está vivendo todos os dias, o tempo todo. Eu tenho amigos na área da saúde que perderam muitos amigos. Eu tenho amigos muito próximos que se contaminaram. Eu tenho amigos de amigos muito próximos que também estiveram no fio. Então, assim, é como se fosse um caldeirão e todos nós estamos nesse caldeirão. Então, assim, ao mesmo tempo bonito, ele traz essa beleza e ele traz essa reflexão de que eu sou pequena, apesar de ser tão grande, tão forte, mas eu sou pequena. Diante da natureza, diante de algo catastrófico como esse que está acontecendo, como nós somos frágeis, como nós somos efêmeros, na vida é tão frágil, é um sopro. Então traz essa beleza, mas traz essa dor também. Falar de saudade é algo que sempre, acho que para mim sempre vai existir a saudade, né? A gente nunca deixa de ter saudade de alguém que a gente goste tanto,
às vezes ela ameniza com o tempo, mas nunca vai deixar de existir. Eu acho que é esse sentimento que eu sempre tenho, assim, né? Eu gosto de falar, quando eu escrevo músicas, de coisas que são verdadeiras, coisas que a gente sente mesmo, né? Não coisas que não têm sentido, às vezes, né? Para as pessoas. E para mim, saudade é uma coisa que eu sempre vou sentir. E é uma dorzinha que dá no peito, mas a gente ameniza com boas lembranças. Eu acredito nisso. Que eu penso que sim, é uma dor que a gente precisa falar, a gente precisa cantar, a gente precisa expurgar esse sentimento. Cada vez que nós entramos em cena, nós nos conectamos com outras pessoas, outras dimensões, outros universos que em algum momento estiveram sozinhos, estiveram com essa dor e de certa forma a gente consegue fazer essa troca e nos confortarmos também. Então o Adeus, ele não é só um espetáculo bonito, um espetáculo harmonioso, ele também é dolorido, ele também é reflexivo e ele também é necessário para a gente pensar o que tem ao nosso redor, o que nos atravessa, o que nos afeta. Abra-se uma CPI! Abra-se uma CPI! Abra-se uma CPI! A vacina é um direito de todos nós! Um direito! Abra-se uma CPI! Estamos ainda passando pela pandemia, só que de formas cada vez diferentes. Cada mês é uma vivência diferente. Cada música ela vai trazendo essas experiências e para a gente tem sido assim arrebatador. É muito difícil ainda cantar sobre o adeus, né? Porque estamos dando adeus a não só aos entes queridos, mas a mais de 600 mil brasileiros que se foram. Eu acho que muita gente passou por esse processo de perda e muitas das vezes você não teve a oportunidade de se despedir do seu ente querido, do seu parente, do seu amigo, da sua amiga. E esse processo foi muito gostoso ao mesmo tempo e muito doloroso. E o resultado está lindo aí, a gente vai apresentar, estamos apresentando e está muito lindo. E nasceu esse trabalho dentro de um momento de pandemia, de alguma forma uma expressão, né, um manifesto da dor que a gente vem sentindo com esse processo social, político, que todos nós, que o planeta está vivendo. E eu acredito que seja a nossa maior expressão desse momento. O adeus é a nossa maior manifestação e expressão da pandemia. A outra coisa muito bacana é a estreia da Cleide, que é integrante da Zózima Trupe, como dramaturga, né, como compositora. Então ela compôs praticamente todas as músicas, né? Tem uma música que é da Dani, mas ela compôs todas as músicas, e fazendo essa parceria com a Cris, com o Marcelo. A Cleide, ela, como um fio condutor, foi trazendo essas músicas, que foi narrando a passo as nossas vivências junto à pandemia. Criar dramaturgia, né? Costurar o fio narrativo do espetáculo. Tá sendo lindo ver essa estreia dela. Esse trabalho tem uma estrutura em estações. O outono representa a chegada da notícia, dos acontecimentos, ainda de forma muito brusca, desencontrada, ruidosa, sobre o que está acontecendo no mundo. O inverno, já localizando as pessoas e situações, também traz a despedida, os enterros e os adeuses. E a primavera é a estação que retorna com uma possível experiência de
esperança, uma possível busca pela ciência de uma cura ou ao menos de algo, um remédio, um bálsamo que possa nos trazer conforto e minimizar os problemas da Covid-19. Então, na primavera, começa-se a retomada dessa esperança na vida. E não só a retomada dessa esperança, mas também uma tomada de consciência. Porque é isso também que essa pandemia de coronavírus está despertando em todos nós. A consciência. Com eles, tipo, eu fico observando assim como é que monta um cenário, um figurino, como é que faz um projeto. E são coisas que eu acho assim muito ricas, que acontece, que eu acho que só por essa convivência que eu consigo ter. Não teria em outro lugar de graça do jeito que eu tenho, assim. O bom é que às vezes você pega mais experiência, tipo, você tem mais experiência, você consegue... Ai, como eu posso dizer? Você absorve coisas, isso, você absorve mais experiências de pessoas mais velhas, você vai vendo coisas, você aprende coisas novas, tipo... Ai, você aprende como, por exemplo, é uma área de uma ópera. Tipo, pra mim, se eu falar comigo de 8 anos pra hoje, tipo, eu de hoje falar comigo de 8 anos, ele vai ficar tipo... Como assim? Do que você tá falando, tá ligado? Tipo, vai ser algo ainda um pouco confuso. Eu já tinha um pouco da vivência musical lá, naquela época, porém não desse jeito, sabe? Tipo, não pegando áreas de ópera, coisas mais artísticas, sabe? Eu lembro lá no começo, quando a gente começou a ter ideias para figurinos, eu trouxe algumas sugestões, que são de desenhos que eu assistia, mas eu achei que ninguém nem ia olhar assim, tipo, vamos fazer um figurino sobre um desenho. E no final o Klaus trouxe algo assim, estupefato, assim, vários ternos que faziam camadas e sobreposições. E aquilo me abriu o olhar para tantas ideias que podem acontecer, tipo, com vários ternos ele fez camadas. Com um tule ele fez um look de primavera, com apenas um tule. E eu fiquei tipo, meu, são tantas possibilidades. Eu até comentei com a Cris, seria legal se o Cláudio desse um masterclass para eu poder me inscrever e ser aprendiz dele. Bom, como é produzir o Adeus? Adeus, que fala de tantas coisas. Eu acho que eu vou começar por mim. Primeiro que ele é um espetáculo que ele fala de despedidas. E 2021 foi o ano que eu me despedi do meu pai. E tá na produção de algo que fala disso, me atravessa não só como produtora, mas como pessoa, como artista. Eu não pude velá-lo e o espetáculo ele me proporcionou esse momento. De não poder ver, mas de poder estar de uma certa forma próxima dele, de uma forma artística, de poder falar assim, esse luto que eu não pude viver naquele momento, naquela data, eu posso vivenciá-lo em cada apresentação, em cada sessão. São 4 dias de apresentações, são 8 sessões. É muita coisa que chega no público, muita coisa que chega na gente. E para que tudo isso possa acontecer, teve um antes, tem esse agora que a gente vive, mas teve um antes. E esse antes foi um processo de você conseguir os espaços, de você pensar para onde que ele vai, quais são os lugares, né, os melhores lugares para você falar, para você fazer, quem vai estar lá para assistir, quem são as pessoas que devem escutar isso, quem precisa escutar o que a gente quer levar. E eu e o Anderson trocou bastante figurinhas em relação a isso, a gente pensava num espaço X, então vamos pensar nos cemitérios. Mas será que é o melhor lugar para fazer nesse momento? Então será que nas praças, nos parques? Enfim.
enfim. A gente fechou que seriam as praças públicas. Ali teria um público diversificado, que passou por muitas coisas, tanto da Covid quanto de uma vida inteira, e que talvez ali fosse um momento de encontros. E cada sessão que a gente faz, a gente consegue perceber isso. Às vezes tem uma pessoa que ela vai passar e ela fala, parece que ela só está passando, ela vai chegar para sentar e vai passar. Às vezes essas são as que passam e de repente elas ficam. Às vezes parece que ela só vai passar. Mas quando a gente vê, ela está assistindo o espetáculo até o final. Ela entrou e às vezes no final ela também está conversando com a gente, está compartilhando, e muitos deles e delas acabam se desmanchando, vou chamar assim. É um espetáculo que atravessa. Me sinto realizada, porque vem de dentro, né? Você chora ali, principalmente o John. Quando o John chora, que eu vejo que é verdadeiro ali, que ele fica tudo vermelho, eu falo, essa música mexeu com ele. E eu fico muito feliz com isso, porque é o poder da música, né? Ele faz isso e eu fico muito feliz, por isso que eu gosto de música. Uma das canções que mais me tocou e toca ainda muito forte é a canção Reza, que é a que fecha o espetáculo. Porque ao mesmo tempo que todos nós, o mundo estava atravessando uma dor muito forte, uma desesperança muito forte, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, a ciência começou a caminhar e trouxe uma luz para todos nós. Você percebe que a gente tem esperança, a gente tá num momento que, tipo, cara, tá acontecendo alguma coisa, tá mudando, tipo, pessoas estão começando a se vacinar, as coisas estão melhorando, sabe? Esse, pra mim, eu acho que é um dos melhores momentos e um dos momentos que eu acho que toca. Tipo, toca em questão de ser meio que o ápice, tipo, estamos chegando finalmente num final, tá melhorando, tá acontecendo e, tipo, ainda com a sensação de dúvida, mas tá melhorando. Isso que importa, tipo, tá melhorando. E eu sinto que Reza, ela tá nesse lugar, dessa luz, que vem e parte do coração de cada um que esteve ali no seu cantinho, orando, pedindo essa misericórdia por todos nós que estamos aqui. E também pedindo esse alento para as pessoas que estão na caminhada, em outras dimensões, em outras paragens. Reza é uma canção que tem um significado muito forte para mim, que me emociona muito em todas as apresentações, porque ela tem essa potência de resgatar essa fé na vida.